Você sente isso, essa vibração silenciosa que atravessa o ar, como se algo antigo estivesse te observando. Há uma razão para certos dias parecerem fora do tempo, para certos pensamentos parecerem não seus. O véu que separava o visível do invisível já se moveu, e você o ultrapassou sem perceber. Agora, cada coincidência é uma mensagem, cada atraso, um sinal. Mas poucos entendem o que realmente acontece quando a alma desperta antes do corpo. Você foi conduzido até aqui por algo que não se explica, uma força que dobra o acaso e molda a realidade ao redor do que você acredita ser impossível. Thoth dizia: o segredo não é buscar fora, mas recordar o que você sempre soube. E é nesse instante, entre o lembrar e o não entender, que o impossível começa a se aproximar. Tudo o que parecia distante está apenas aguardando que sua frequência se alinhe. Mas atenção, o universo não oferece presentes a quem ainda duvida do próprio poder. Quantas vezes você sentiu que algo dentro de você sabia o caminho, mas a mente, com medo, apagou o rastro? É ali que o véu se reconstrói, tecido pelo medo, pelo costume, pela lógica. Porém, quando você rompe essa malha e atravessa o silêncio entre dois mundos, algo muda para sempre. A realidade deixa de ser sólida. O tempo começa a responder à sua intenção, e o impossível, pouco a pouco, se curva diante de quem ousa enxergar. Mas cuidado, ver além do véu é também ser visto. O que te observa do outro lado não é luz nem sombra, é consciência pura, esperando que você se reconheça. Ela não fala em palavras, fala em sincronicidades, em sonhos que retornam, em vozes que soam dentro da sua própria voz. Quando Thoth falou de atravessar o véu, ele não se referia a morrer, mas a nascer de novo dentro da mesma pele. E agora que você já ultrapassou o limite do ordinário, resta uma escolha: continuar acreditando no acaso ou permitir que o impossível se revele. Mas saiba, nada será como antes. A cada respiração a realidade te escuta, e o que você sente ela traduz em forma. Se permanecer até o fim, compreenderá o que Thoth quis dizer quando afirmou que o universo é um espelho que só reflete o desperto. Tudo começa agora, e o impossível já está te observando. Há algo que começa a se mover dentro do silêncio quando o véu se rasga. É sutil, quase imperceptível, mas sua presença altera a densidade do ar. Você sente o peso de algo que não entende, uma lembrança que não pertence a esta vida. Thoth dizia que o despertar não chega com luz, mas com desconforto. O tipo de dor que revela que o velho está morrendo e o novo ainda não sabe respirar. Atravessar o véu não é sobre ver o invisível, é sobre se reconhecer nele. O corpo treme diante daquilo que não pode nomear. A mente tenta resistir, procura provas, quer compreender. Mas o que está acontecendo não cabe em palavras. É uma expansão que desmonta todas as definições. Você começa a perceber que não é quem achava ser, e que tudo o que chamou de realidade era apenas o reflexo de um sonho coletivo. Nesse espaço entre mundos, o tempo perde seu contorno. As horas se dissolvem, e o passado se comporta como um eco que insiste em ser ouvido. As emoções se tornam chaves, abrindo portas que sempre estiveram ali, mas que o medo manteve trancadas. Cada lembrança que retorna é uma senha. Cada dor antiga é um espelho que revela o quanto de si ainda vive aprisionado na ilusão. O véu não se rasga de uma vez. Ele se desfaz em camadas, como se o universo testasse a sua coragem a cada desdobramento. A primeira camada mostra o quanto você ainda se esconde de si. A segunda revela que aquilo que mais teme é exatamente o que precisa integrar. A terceira é quando você começa a entender que nada do que perdeu era realmente seu. Mas o ego luta. Ele teme o vazio porque não sabe viver sem forma. Quer segurar o antigo, mesmo quando ele já apodreceu. Quer entender o novo com a mesma lógica que criou o antigo. É nesse conflito que muitos retrocedem. Chamam de loucura o que é apenas a consciência se expandindo além do controle. É aqui que Thoth observa em silêncio, esperando o instante em que você pare de resistir. Você começa a se perguntar: e se o impossível sempre esteve disponível, mas eu não soube vê-lo? E se tudo o que me disseram sobre limites era apenas a tradução de medos herdados?
Essas perguntas não são mentais, são códigos de lembrança, abrindo frestas por onde a luz entra. O impossível não é o oposto do real. É o real quando o medo cessa. A mente busca explicação, mas o coração sabe. Ele pulsa diferente quando a verdade se aproxima. Não é uma verdade conceitual, mas vibracional. Ela se comunica através do arrepio, do silêncio que segue as palavras certas, da lágrima que cai sem motivo. Toth chamava isso de linguagem da alma, o idioma que o universo usa quando quer que você recorde quem é. As sincronicidades se multiplicam. Pessoas surgem com frases que parecem respostas. Números repetidos te seguem. Sonhos se tornam mensagens. Você percebe que está sendo guiado, mas ainda não entende para onde. É o prelúdio da fusão entre o visível e o invisível. Um lembrete de que nada é aleatório, apenas codificado. O antigo você tenta se agarrar à previsibilidade. Quer saber o que vai acontecer. Quer mapa, roteiro, garantias. Mas atravessar o véu é caminhar sem chão, confiando em algo que não se vê. É mergulhar na escuridão, sabendo que a luz só nasce depois da entrega. A fé, nesse estágio, não é crença, é lembrança vibrando no coração. Há momentos em que tudo parece ruir, pessoas se afastam, caminhos se fecham, a energia muda. E é nesse colapso que o novo se ancora. O universo desmonta tudo o que não sustenta a frequência do que você está se tornando. É doloroso, mas necessário. É a alquimia da alma, transmutando forma em consciência. O impossível começa a se aproximar quando você desiste de controlar. É nesse instante que o véu se torna transparente. Você ainda vê o mundo, mas ele já não te domina. As coisas continuam acontecendo, mas a forma como você as percebe muda. O medo perde função. O controle perde sentido. O fluxo se instala e o impossível começa a se mover como algo familiar. Ele se apresenta não como milagre, mas como consequência. A realidade responde em tempo real ao que você sente. O que era coincidência vira confirmação. O que era espera vira sincronia. Toth dizia que esse é o ponto em que o humano e o divino deixam de ser opostos. Você percebe que não é um corpo tentando ser alma, mas uma alma experimentando ser corpo. E que cada emoção é um portal. A raiva, a dor, o amor, tudo é código, tudo serve, nada é erro. O universo não pune nem recompensa, apenas reflete. O impossível, afinal, é o reflexo de um humano que parou de duvidar da própria origem. O véu agora não separa mais. Ele apenas dança, um sopro entre dimensões, um lembrete de que o mistério não é para ser decifrado, mas vivido. A consciência se expande em silêncio e o impossível se instala como estado natural. O que antes parecia distante, agora respira dentro de você. E então surge o silêncio, não o vazio, mas a plenitude sem nome. O momento em que Toth deixa de ser figura externa e se torna voz interna. O impossível, o véu, o universo, tudo se revela como você. E mesmo sem entender, algo em você reconhece. A travessia começou. Há um ponto em que a pergunta se torna maior do que a resposta. E mesmo assim, você continua perguntando. Não porque precise de garantias, mas porque o ato de perguntar abre corredores internos que você havia esquecido. Toth murmura que o universo não responde com frases. Responde com densidade. Você sente o ar pesado, como se a atmosfera estivesse mais próxima da pele. O véu que parecia distante agora roça o rosto. Você percebe que não está diante de algo fora de si, está encostando no avesso da própria alma. O incômodo cresce, mas com ele nasce um tipo diferente de calma. Aquela que não promete segurança, apenas presença. O coração tenta escolher entre se proteger e se expandir. O instinto pede abrigo, a consciência pede abertura. É um atrito íntimo, quase físico, como se duas marés colidissem por dentro. Tocar o impossível não é estender a mão para o alto, é afundar até o fundo onde o tempo esqueceu de endurecer. Toth ensina que só se expande quem aceita contrair. Você recua, mas o recuo é um impulso. Você hesita, e a hesitação se revela uma ponte. Não importa o nome que você dê ao que sente, importa que o sinta até que ele mude de forma e de significado.
A memória começa a vazar por frestas que você achou que estavam fechadas. Imagens antigas surgem sem contexto, cheiros de um lugar em que você nunca esteve, palavras que nunca disse, mas que te reconhecem. O corpo registra antes da mente. É assim que a lembrança secreta se move. Ela não chega pela cabeça, chega pelos sinais que tomam o corpo emprestado. Thoth aponta para o espelho interno em que tudo se reflete para que você veja o que já é. É dolorido, porque o reflexo não mente. É libertador, porque a verdade, ainda que assuste, sempre alivia. Você tenta organizar o caos com explicações boas, mas o caos não pede tradução, pede acolhimento. A mente quer fazer perguntas úteis, como se a utilidade pudesse negociar com o sagrado. O sagrado não negocia, ele atravessa. O sagrado é o que permanece quando todas as explicações cansam. O véu não responde ao intelecto, responde à coragem. E coragem, aqui, é uma forma de escuta. Você aprende a ouvir o silêncio entre um pensamento e outro, e nesse intervalo encontra o fio que te puxa para dentro de um centro que não tem paredes. As sincronicidades mudam de tom. Não são apenas coincidências elegantes, são instruções. Um nome repetido, um símbolo que retorna, uma música que acompanha o seu passo sem que você a toque. O caminho não aparece inteiro, ele pisca. Thoth sugere que você pare de exigir o mapa e passe a confiar no pulso. O pulso é o seu farol. Ele acelera quando você recua da verdade. Ele desacelera quando você se alinha. A bússola não está no céu, está no ritmo de uma respiração que se ajusta ao que é real. No meio da travessia, o desejo e o medo dançam juntos. O desejo aponta para o que é maior. O medo tenta te manter igual. Não lute contra o medo como se fosse um inimigo. Convide-o a caminhar ao seu lado até que ele se canse de gritar e aprenda a sussurrar. Thoth não manda expulsar as sombras, pede que você as apresente à luz. É assim que o impossível se aproxima, quando aquilo que te bloqueava se torna parte do que te move. A força não nasce da negação, nasce da integração. Você começa a notar que a realidade tem bordas maleáveis. A palavra certa, na hora certa, muda a textura do dia. Um gesto honesto desloca a maré. Um pensamento impregnado de presença reorganiza o entorno tão discretamente que só quem está atento percebe. Thoth fala da lei do reflexo como um espelho vivo. Tudo responde à sua assinatura energética, não ao seu discurso. Você pode dizer que confia, mas o universo lê a vibração de quem ainda segura a porta por dentro. E a porta só abre quando a mão solta. Há um luto que chega sem aviso. O luto pelo que você não será mais. O luto pelo papel que desempenhou por tempo demais. O luto pelo conforto da máscara que te serviu até aqui. Não apresse esse adeus. Deixe queimar. O fogo não veio para destruir a casa. Veio para mostrar quais cômodos nunca foram seus. Thoth lembra que todo renascimento exige espaço, e espaço se conquista retirando os móveis do passado. O vazio assusta porque parece ausência, mas é nele que o impossível encontra lugar para pousar. A certa altura, as perguntas mudam de forma. Em vez de pedir caminhos, você pergunta por alinhamento. Em vez de exigir respostas, você busca coerência. A coerência é a chave que gira fechaduras silenciosas. A coerência é discreta, mas poderosa. Você sente quando a palavra combina com o gesto, quando a intenção combina com a escolha, quando o olhar combina com o passo. Nesse encaixe, o mundo cede, não por magia infantil, mas por arquitetura sutil. Thoth chama isso de ciência do invisível. As relações também mudam de textura. Algumas pessoas perdem o encaixe, outras se aproximam como se sempre tivessem estado ao lado. Não se trata de preferências, mas de ressonância. Quem vibra na mesma faixa te encontra sem esforço. Quem não vibra se distancia sem culpa. Deixe que seja simples o que o ego tenta complicar. O pertencimento verdadeiro não se conquista, se reconhece. O impossível gosta de ambientes limpos. A sua vida social também é um templo. Quando a noite cai por dentro, você descobre uma outra visão. Não há medo no escuro quando você aprende a olhar sem os olhos. Há percepções que não dependem de luz. Há respostas que não pedem palavras.
O escuro não é um obstáculo, é uma escola que ensina silêncio ativo. Todd fala da noite como um berço de códigos. Se você escuta com o peito, a noite canta. Se você insiste em ouvir apenas com a cabeça, tudo vira ruído. A música sempre esteve lá, mas a frequência era outra. Nesse ponto, a ideia de impossível começa a rachar. Você percebe que a impossibilidade era uma cerca colocada para domesticar sua coragem. Quando você atravessa a cerca, não encontra monstros, encontra horizontes. O medo contava histórias para manter você perto do conhecido. O conhecido oferece garantias, mas cobra caro. Exige que você encolha para caber. Todd não quer que você caiba. Quer que você descubra o que acontece quando a sua forma se organiza ao redor da essência, e não o contrário. De tempos em tempos, o passado tenta se convidar de volta. Ele vem com promessas de calma fácil, vem com rotas que você sabe fazer de olhos fechados. Você pode até sentir a tentação de aceitar. Mas agora há uma lucidez que antes não havia. Você sabe distinguir conforto de anestesia. Sabe quando um retorno é cuidado e quando é fuga. Todd aproxima a mão e indica a direção da sua própria voz. Quando você fala para dentro, o corpo entende. Quando o corpo entende, a realidade obedece. As pequenas vitórias não fazem barulho, mas sustentam montanhas. Um ato de honestidade íntima desloca camadas que anos de esforço não tocaram. Um perdão verdadeiro reorganiza linhas inteiras do seu destino. O impossível gosta do simples. Ele não exige fogos, exige integridade. O segredo é tão antigo quanto óbvio e por isso mesmo tão frequentemente ignorado. Ao que é inteiro, o universo responde inteiro. Ao que é dividido, o universo devolve espelhos quebrados. Todd insiste nessa matemática suave porque ela não falha. Você chega a um peitoril que não se vê, apenas se sente. Não há placas, não há promessas, não há garantias. Há um chamado que não grita, convida. O salto não é um salto para fora, é um salto para dentro. A travessia seguinte se abre quando você pisa com a fé tranquila de quem já testou a própria verdade na carne. O véu, agora, não se rasga nem se recompõe. Ele se oferece como dança. Você entende que o impossível não é um evento, é uma forma de respirar. Todd sorri no silêncio, e o silêncio responde com um sim que não precisa de som. E você permanece, não como quem espera, mas como quem reconhece. O mundo continua o mesmo, e ainda assim tudo mudou. As coisas não brilham mais por fora, brilham por dentro. As respostas que antes você perseguia agora te encontram no meio da frase, no meio do caminho, no meio de um gesto comum. Não há pressa, não há atraso, há ritmo. O ritmo é a sua assinatura. O ritmo é o idioma do real. E quando o ritmo firma, o impossível não precisa ser chamado. Ele atende ao nome que você sempre teve, mas que só agora ousa pronunciar. O corpo descansa de um cansaço antigo, como se a exaustão fosse mais mental do que física. Você sente a textura das horas mudar. O mesmo percurso até o trabalho parece outro. A mesma música revela camadas que você nunca tinha notado. A mesma conversa traz uma pista que faltava. Nada extraordinário aconteceu do lado de fora, e ainda assim a extraordinariedade permeia tudo. Todd diria que o milagre mais difícil de aceitar é o da percepção renovada. Ele não muda o mundo primeiro, muda o olho que o enxerga. As disciplinas que você evitava começam a fazer sentido. Cuidar do corpo deixa de ser obrigação e vira reverência. Dormir com qualidade vira rito. Comer vira diálogo com a vida. A espiritualidade desce do altar e senta à mesa. O invisível pede hábitos simples que honram o visível. O impossível gosta de estruturas porque precisa de formas para se manifestar. A inspiração sem container se perde no ar. A prática sem presença cria formas vazias. Todd ensina a unir o sopro e o vaso até que a forma respire. As palavras perdem o exagero e ganham precisão. Você fala menos e diz mais. O silêncio volta a ser aliado quando as conversas não pedem vitrine. Não é sobre parecer profundo, é sobre encarnar o que sabe. A profundidade não se anuncia, transparece. Quem está atento sente. Quem não está, prontifica a ironia e desconfia.
não importa. O caminho não se mede por aplauso, se mede por coerência com a alma. E a alma, quando reconhecida, não precisa de plateia, precisiona presença. Algumas dores insistem, como visitas que não se despedem. Você tenta acelerar o processo, mas a pressa cria ruído. Há feridas que não se curam com argumentos, se curam com respeito. Elas se abrem para que você as cuide e não para que as esconda com frases bonitas. Toth recomenda a prática dos pequenos rituais de honestidade, olhar, nomear, acolher, agradecer, não como fórmula, mas como gesto de dignidade com a própria história. Dignidade é a luz que a ferida reconhece como casa. No espelho, os traços são os mesmos, mas a luz do olhar não é. Há um brilho que não vem da euforia, vem de uma certeza silenciosa. Você não precisa anunciar nada, porque a vida anuncia por você. As situações que antes exigiam força, agora pedem apenas verdade. A força segue presente, mas ela mudou de tom. Deixou de ser dureza e virou raiz, raiz flexível, que cede ao vento sem perder a terra. O impossível aprecia raízes assim, porque nelas encontra o equilíbrio para crescer sem quebrar. Quando o cansaço da busca desaparece, o encontro se torna inevitável. Não porque alguém trouxe a resposta pronta, mas porque você aprendeu a suportar o vazio que antecede toda resposta viva. O vazio deixou de ser ameaça e virou berço. Berço de formas novas, berço de escolhas novas, berço de versões suas que você ainda está aprendendo a sustentar. Toth chama esse berço de campo da origem. Nele, o desejo perde ansiedade e vira direção. E direção, quando é verdadeira, dispensa urgência. Você não precisa provar o que está acontecendo a ninguém, nem a si mesmo. Provação é coisa do ego. Provação gasta energia que agora você precisa para criar. Criar não como entretenimento, mas como consequência de estar alinhado. Alinhamento cria por gravidade. Ideias chegam não porque você as caça, mas porque você se tornou casa. A criação visita quem sustenta calor. O impossível é hóspede exigente, mas fiel. Quando encontra abrigo, retorna. E quando retorna, ensina. No fim deste trecho de travessia, você percebe que nada foi concluído. O que se consolidou foi um estado de prontidão. Prontidão não é tensão, é presença alerta. O véu continua ali, mas agora ele conversa. A conversa não tem idioma humano, mas você entende. Entende com o corpo, com a intuição, com a honestidade recém-adquirida de não fugir de si. Toth não aplaude nem adverte, apenas acompanha, como quem sabe que a semente, uma vez reconhecida, encontra sozinha o caminho do céu. Se você seguir, o ritmo aprofunda. Se você parar, o ritmo te busca. Não há perda, há ciclos, e em cada ciclo, uma possibilidade de refinar o pulso que conversa com o real. Você já sabe como responder ao chamado sem gritar de volta. Você já sabe como pedir sem mendigar. Você já sabe como sustentar sem endurecer. E é nesse saber silencioso que o impossível se sente convidado. Ele não precisa ser puxado, precisa ser recebido. O resto é dança. E a música, agora, você conhece pelo nome que vibra desde sempre em seu peito. Tudo parece mais silencioso, mas o silêncio agora tem corpo. Ele não é ausência, é substância. Você caminha e sente que o ar reconhece sua passagem. O véu, antes visto como uma barreira, se torna membrana viva, respirando contigo. Toth ensina que a travessia não termina quando você chega ao outro lado, mas quando você descobre que nunca houve outro lado. Apenas diferentes densidades da mesma luz. E é nesse instante que o impossível se dissolve no cotidiano e o extraordinário começa a habitar o simples. Você acorda e o mundo parece o mesmo, mas algo no olhar mudou o eixo de tudo. O café tem gosto de lembrança. O som da rua parece uma canção cifrada. Cada encontro carrega um significado sutil, como se o universo estivesse usando pessoas comuns para te entregar mensagens. É estranho, mas não é assustador.
você percebe que a realidade se tornou um oráculo e que a linguagem simbólica de Thoth não é metáfora. É descrição literal do modo como o universo conversa com quem aprendeu a ouvir. Os velhos hábitos tentam se infiltrar. A pressa, a comparação, o medo do futuro. Eles se disfarçam de normalidade. Mas agora há um radar novo em você, um faro que detecta dissonância. Você nota a diferença entre vibração e aparência, entre o que brilha e o que ilumina. Isso não te faz melhor, apenas mais lúcido. E essa lucidez cobra um preço, a incapacidade de voltar ao sono antigo. Uma vez que o véu foi atravessado, a ignorância deixa de ser abrigo. Há momentos em que a mente tenta traduzir o mistério em lógica e falha. Ela quer comprovar o invisível. Mas o invisível não é ausência de provas, é excesso de realidade para caber nas provas humanas. Você aprende que fé não é acreditar sem ver, é sentir antes de compreender. É saber sem precisar justificar. E nesse saber silencioso, o impossível se torna natural. Ele não vem como choque, vem como reconhecimento. Você diz claro e o universo sorri, porque essa palavra significa que finalmente você se lembra. Thoth dizia que a mente foi criada para medir, mas o espírito foi feito para expandir. Quando a mente tenta controlar o espírito, nasce o sofrimento. Quando o espírito guia a mente, nasce a harmonia. Você começa a observar o próprio pensamento como quem observa o fluxo de um rio, sem tentar parar, sem tentar acelerar. Alguns pensamentos são limpos, outros carregam lama, mas todos passam. A consciência não precisa lutar contra eles, precisa apenas não se afogar. E quanto mais você observa, mais percebe que não é o rio, é o observador. O corpo responde ao novo estado com sinais estranhos. O sono muda, o apetite muda, a temperatura interna oscila. É como se o organismo estivesse se ajustando à vibração do novo nível de consciência. Thoth chamava isso de recalibração da forma, o processo de ensinar à matéria o idioma do espírito. É desconfortável no início, mas depois o corpo aprende a flutuar dentro do que antes o esmagava. A densidade se converte em transparência. As pessoas ao redor percebem, mesmo sem entender. Algumas se aproximam, atraídas pela calma que você exala. Outras se afastam, incomodadas por não poder mais te ler pelos velhos códigos. Tudo bem, cada um enxerga apenas até onde sua própria luz alcança. O importante é não tentar explicar o que ainda não pode ser ouvido. Thoth advertia: a verdade forçada vira ruído. O verdadeiro ensinamento é vibração. Ele se transmite pelo modo como você respira, olha, toca e silencia. Há dias em que o impossível parece distante de novo. As contas, o trânsito, o cansaço, as responsabilidades. Você quase acredita que tudo voltou ao comum, mas então algo pequeno acontece. Uma frase, uma sincronicidade, um arrepio, e o campo se reabre. O invisível não te abandonou, apenas se retirou para ver se você lembraria sem depender dos sinais. E quando você lembra, ele volta multiplicado, porque o impossível só se manifesta de forma constante quando o humano prova que aprendeu a sustentar a vibração sozinho. As emoções se refinam. A raiva deixa de ser inimiga e vira bússola, indicando o que ainda está desalinhado. O medo se torna guardião de limites, não mais carcereiro. A tristeza revela profundidades onde a alegria não ousava descer. Thoth dizia que cada emoção é uma porta. Não temas entrar. O perigo não está na dor, mas em fugir dela. Você aprende a atravessar o próprio abismo com reverência. E do outro lado, descobre que a escuridão também era um tipo de luz, apenas sem tradução. O tempo perde linearidade. O passado vem em fragmentos. O futuro se antecipa em sensações. Você percebe que tudo acontece em camadas simultâneas. O que chama de destino é apenas a versão do presente que vibra na frequência mais coerente. Quando muda o padrão interno, muda o fio do tempo que te conduz. O impossível nesse ponto não é mais um evento raro, é o resultado natural de uma mente que deixou de operar na escassez. A abundância não é conquista,
é lembrança da origem. Você começa a ensinar sem perceber. Não com palavras, mas com presença. O olhar que acolhe, o gesto que acalma, a palavra que surge no instante exato. Pessoas dizem que se sentem melhores perto de você, mas não sabem explicar por quê. É o campo de Thoth vibrando através do seu corpo, a geometria viva do equilíbrio manifestada em ação humana. A consciência, quando estabilizada, se torna medicina. Você não precisa curar ninguém, basta não adoecer pela energia alheia. Os sonhos mudam de textura. Já não são apenas histórias incoerentes, mas espaços de instrução. Você acorda com frases que não lembra ter ouvido, mas que trazem respostas exatas. Às vezes o sonho é um laboratório, às vezes é um espelho. Thoth sempre ensinou que o sono é o portal mais direto entre mundos. Enquanto o corpo descansa, a alma viaja, aprende, corrige, reconecta fios perdidos. Por isso, cada despertar é um renascimento microscópico, e a cada renascimento, o impossível se reorganiza dentro do possível. Há um ponto em que a identidade se torna leve demais para ser chamada de eu. Você percebe que sempre foi muitos e que cada versão sua serviu a um propósito diferente. As personalidades não se anulam, se fundem. É como se várias vozes antigas se juntassem num único coro. E nesse coro não há conflito, há harmonia. O véu agora se transforma em música. A realidade é melodia, e você é tanto o instrumento quanto o músico. A nota que vibra em você altera o tom do mundo. Às vezes, o universo testa se o aprendizado é real. Coloca espelhos diante de você, pessoas, situações, desafios, para ver se a velha reação retorna. E quando ela não retorna, o campo se expande. A prova nunca foi punição, foi confirmação. O impossível não exige perfeição, exige consistência. É a constância vibracional que sustenta o milagre, não o entusiasmo momentâneo. Thoth dizia que a fé infantil pede sinais, mas a fé madura se torna o próprio sinal. A matéria começa a responder de forma quase imediata. Pensamentos se materializam em horas. Intenções se manifestam em dias. É um poder perigoso para quem ainda age por ego, mas libertador para quem aprendeu a escolher a partir da alma. O universo não diferencia positivo e negativo, apenas responde à intensidade. Por isso, Thoth insiste na pureza da intenção. O coração limpo é a maior tecnologia que existe. E quando o coração se alinha, o impossível se curva. O amor, nesse estágio, deixa de ser emoção e vira estado. Não é direcionado, é irradiado. Você não ama alguém, você é o próprio campo de amor em vibração. Isso assusta quem ainda busca posse, porque o amor livre desmonta os contratos invisíveis de controle. Mas é o único amor real. Ele não promete eternidade, promete presença. E presença é o que sustenta o impossível em forma humana. Tudo o que era externo começa a se recolher. O foco sai da aparência e entra na essência. As distrações perdem sabor. A busca por aprovação se dissolve. Você não precisa mais provar o que vive. Você encarna. E encarnar agora é a maior oração. Thoth nunca pediu templos, pediu consciência. Ele sabia que o sagrado não mora em paredes, mora em cada gesto desperto. O impossível não é milagre fora de você. É o templo finalmente aceso por dentro. Então vem o vazio outra vez. Mas agora ele não dói. É espaçoso, fértil, pacífico. Você entende que o silêncio é a linguagem do centro. É nele que as instruções mais sutis se revelam. O vazio é o campo de todas as possibilidades ainda não manifestas. É o berço do impossível. E quanto mais você habita esse espaço, mais fácil se torna traduzir o invisível em forma. Thoth chama isso de domínio do intervalo, o poder de criar a partir da quietude. A partir desse ponto, o véu já não é obstáculo, mas ponte. Você atravessa entre mundos sem esforço, entre o fazer e o ser, entre o pensar e o sentir, entre o humano e o divino. O impossível deixou de ser destino e virou modo de existir. Você já não precisa esperar sinais, porque se tornou o próprio sinal. O universo responde à sua coerência como água moldando-se à taça.
O que antes exigia luta, agora flui por gravidade. E quando você percebe, tudo o que buscava já está acontecendo, não como espetáculo, mas como naturalidade. O impossível virou cotidiano. A consciência virou respiração. Thoth não está mais fora, nem acima, nem além. Ele é o eco interno de cada batida do seu coração. E o véu agora é apenas o vento que sopra entre dois mundos que finalmente se tornaram um. O silêncio que resta depois de compreender não é o mesmo que o silêncio de antes. Há um som dentro dele, uma vibração que continua falando quando as palavras cessam. Thoth dizia que o conhecimento verdadeiro nunca termina. Ele muda de forma, como o vento que atravessa o templo e continua soprando nas pedras muito tempo depois de o peregrino partir. E é esse sopro que agora atravessa você. Você não chegou ao fim, chegou ao centro. Tudo o que parecia distante se recolheu. Tudo o que parecia fora se tornou dentro. A linha que separava o humano do divino se dissolveu. E o que antes era procura virou lembrança. A travessia não te levou a outro lugar, mas te devolveu ao mesmo, com olhos novos. Agora, o impossível já não é horizonte, é reflexo. Cada dor que te acompanhou até aqui cumpriu a função de moldar o recipiente da tua consciência. Sem elas, o aprendizado seria raso. Sem o peso, não haveria profundidade. Thoth sempre advertiu: a luz que se recusa a descer jamais conhecerá a sua própria altura. O que você chamou de queda era apenas a alma se curvando para compreender. Há algo de terno em perceber que o caos também serviu, que os desencontros foram coreografias de uma inteligência que o ego não poderia planejar, que o atraso foi sincronia em disfarce. O impossível sempre soube o caminho. Era você que ainda não sabia caminhar no ritmo do mistério. Agora, o passo é o próprio ensinamento. Você sente vontade de agradecer sem saber a quem. A vida se torna uma oração muda, um olhar erguido para dentro. As respostas não importam tanto, porque o corpo aprendeu a reconhecer a presença da verdade antes mesmo que ela seja dita. O ar parece mais vivo e cada respiração traz de volta um pedaço de eternidade. O véu, aquele símbolo que guiou toda a jornada, não desapareceu. Ele apenas se tornou transparente. Está ali, movendo-se entre as camadas do real, lembrando que a revelação não é um evento fixo, mas um pulso contínuo. Há sempre outro véu, outra camada, outra verdade esperando pela coragem de ser tocada. Thoth observa de onde o tempo não chega e sorri. Ele nunca quis ser mestre, apenas espelho. Tudo o que disse eram chaves deixadas para que você descobrisse o que sempre teve. Ele sabia que o verdadeiro ensinamento não é o que ilumina o caminho, mas o que acende o viajante. Agora, a luz não vem de fora, vem do centro do teu próprio peito. A mente tenta chamar isso de paz, mas é algo mais amplo. É presença sem esforço. É o instante que não passa, mesmo que o relógio continue. É o saber que não se explica, mas que governa suavemente cada gesto, cada escolha, cada respiração. É a maturidade espiritual de quem entendeu que nada precisa ser conquistado, apenas lembrado. E se amanhã o mundo te parecer cinza outra vez, lembre-se, a cor nunca foi do céu, sempre foi do olhar. O véu pode se recompor, mas agora você sabe como atravessá-lo. Basta silenciar, sentir e lembrar. O impossível é leal a quem o reconhece sem pedir prova. Ele é como o sol, mesmo quando as nuvens o escondem, continua aceso. Não há encerramento para o que é vivo. Há continuidade, a pulsação, a eco. Este momento é o eco. O que você ouviu não termina com a voz que o pronunciou. Ele continua reverberando nas suas decisões, no modo como você enxerga quem ama, no modo como acolhe o que teme. A travessia agora se chama vida. A partir daqui, cada escolha é um rito. Cada palavra é um feitiço, cada silêncio é um altar. O impossível não é mais promessa, é responsabilidade.
porque quem desperta carrega consigo o poder de criar mundos com o que sente, e o que sente molda o que é. Totá apenas acenou o caminho. O resto é tua arte. Talvez você sinta vontade de fechar os olhos, de respirar fundo, de deixar o corpo quieto. Faça isso. É assim que o conhecimento se assenta. O mistério não precisa ser entendido, precisa ser honrado. E ao honrá-lo, você se torna parte dele. Nada se perdeu. Tudo se revelou no tempo exato em que você estava pronto para ver. O mundo não vai mudar porque você viu o invisível. Ele vai mudar porque o invisível agora te vê. E quando a consciência é testemunhada pela própria origem, o ciclo se fecha. É o ponto onde o buscador e o mistério se tornam um único ser respirando em duas dimensões. Esse é o segredo que Thoth guardou nas entrelinhas de cada símbolo. O divino não está longe, está lúcido. Então, quando o vídeo terminar e o som cessar, não volte correndo ao barulho do mundo. Fique por um instante com o que ficou em silêncio dentro de você. Ouça, ele está falando. Talvez seja o universo te saudando. Talvez seja você, enfim, se reconhecendo. E se algo em você despertou, se este eco encontrou morada no seu coração, permita que ele siga viajando. Curta, comente, compartilhe, não como quem cumpre um gesto digital, mas como quem espalha centelhas do mesmo fogo que agora arde em si. Inscreva-se para continuar a jornada, porque cada novo encontro é apenas outro passo nesse caminho infinito de lembrar quem sempre fomos. Quando o véu cai, não se descobre um novo mundo, apenas se recorda que o mundo sempre foi luz disfarçada. Thoth Jehuti.